vem falar para a gente sobre as últimas notícias. Nos atualize, por favor, meu caro Pretzel, sobre a seleção brasileira que teve mais um dia de treino. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todo mundo que está sempre conosco. Depois de Messi fazer 3 gols, Mbappé fazer 2 e Haaland também fazer 2, a novidade na seleção brasileira foi Neymar voltando aos treinamentos. Entrou no gramado, a gente tem as imagens, é claro. Depois ele se integrou ao grupo, passou por um corredor polonês para que as pessoas o cumprimentassem pelo seu retorno aos treinos. E depois ele fez um trabalho leve separado do grupo e depois se integrou aos demais atletas fazendo um trabalho com bola. Não há nenhuma previsão do Neymar em campo que eu digo no jogo. Contra o Haiti, supondo que ele não vai jogar contra o Haiti, nem vai ser relacionado, mas supondo que o Brasil não vença o Haiti, aí talvez a comissão técnica apresse o retorno do Neymar para enfrentar a Escócia. Como todo mundo imagina que o Brasil vai ganhar do Haiti, ele deve talvez ser relacionado contra a Escócia para ser aproveitado alguns minutos e aí depois entrar com tudo a partir da fase de mata-mata. É isso que se projeta, mas que é bem curioso. Depois de 3 atuações soberbas de Haaland, Mbappé e Messi, aparece o Neymar no gramado. Sobre time, o técnico Carlo Ancelotti fez vários testes, o Danilo será o lateral direito, ele que considerar a entrevista sem dúvida, é um jogador que é importante, tem a confiança do Carlo Ancelotti, entrou bem no lugar do Ibanez na realidade do jogo contra Marrocos e será o titular. Aí do meio para frente surgem as dúvidas, Casemiro sai do time, pelo que eu sei, o Casemiro acha que vai continuar. Ele não se vê fora da equipe. Vamos ver como será. Paquetá deve sobrar. E aí com a entrada do Matheus Cunha. E no ataque, Luiz Henrique na vaga de Igor Thiago. Mas quem será o homem da frente? Rafinha como um falso 9. Isso pode acontecer. Partindo dessa ideia, então, do meio para frente, Casemiro ou Fabinho, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Na frente, Luiz Henrique, Rafinha e Vinícius Júnior. Mas e o Endrick? Pois é, o Endrick surge como opção. Mas tudo isso é dentro do que a gente tem observado e do que a gente tem sabido também, conversando com algumas pessoas. Por quê? Hoje a cobertura é interpretativa e observadora e até com sentimentos, né? Sentimento e com intuições do que realmente ele pretende fazer. No primeiro jogo, tudo que ele tinha testado acabou não se confirmando quando saiu a sua escalação. Aliás, alguns jogadores ficaram sabendo que não jogariam momentos antes da partida. Então é isso, essas são as projeções. Neymar tem a boa notícia da volta dele aos treinos e sobre um provável time, a gente pode escalar Alisson, Danilo Silva, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro ou Fabinho, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, na frente Luiz Henrique, Rafinha e Vinícius Júnior. Tudo dentro da probabilidade, aguardando, é claro, a definição do técnico Carlo Ancelotti na sexta-feira diante do Haiti. Um abraço para vocês, mas antes de me despedir, os palpites também do nosso bolão. Inglaterra e Croácia. Jogo chato, hein? 1-0 Inglaterra. 1-0 Inglaterra. Gana e Panamá. 3-2 para Gana. 3-2 Gana. Uzbequistão e Colômbia. 2-0 para Colômbia. E depois, para fechar, República Tcheca e África do Sul. Esse jogo vai ser 1-1. Um abraço a todos, sempre um prazer e uma alegria aqui no Sábado Esporte. Ele tudo sabe, tudo vê e tudo sente. E o que ele sentiu é essa escalação, Thaís Baffini, que deve ir para o jogo na sexta-feira diante do Haiti. Alisson, Danilo entrando no lugar do Ibanez. Temos uma mudança. Daí Marquinhos e Gabriel, Magalhães e o Douglas Santos. No meio-campo, Bruno Guimarães, Casemiro ou Fabinho. Difícil que ele vai tirar o Casemiro, viu? Aí é o seguinte, ó, 4 na frente. Luiz Henrique entrando pela direita, não teve muito jogo pela direita, né? Principalmente no primeiro tempo contra o Marrocos. Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Fala, o que... Eu acho que é uma partida que ele pode voltar ao 4-2-4 que ele tanto gosta, Maurício. Porque é uma partida que o Brasil, teoricamente, precisa fazer saldo de gols, né? Porque a gente imagina que o Haiti seja o mais fraco desse grupo e que o Marrocos também vai passar com tranquilidade pelo Haiti. Então, ele volta para o sistema que ele tanto insistiu ao longo desse ano aí à frente da seleção, ao 4-2-4.
para fazer gols, eu acho, para atacar bastante esse time do Haiti, para furar linhas, porque o Haiti vai vir na retranca e conseguir um bom saldo. Agora, definir os nomes, olha, acho que é mais fácil prever esse empate de Portugal do que a escalação do time do Brasil, né? Tá difícil da gente descobrir o que realmente o Ancelotti vai fazer para essa partida. O Danilo, eu acho que é a única confirmação que a gente tem, pelo que a gente está acompanhando e vendo. Agora, se vai manter o Casemiro, se não vai, se o Luiz Henrique realmente entra nessa vaga pela direita. E será que o Rafinha é o melhor jogador para ficar na referência do ataque, Maurício? Acho que não. Eu também acho que não. O Matheus Cunha tem mais essa característica. Ele pode jogar como um centroavante de mobilidade, né? Fazendo esse movimento para vir, buscar um pouquinho mais atrás. Eu não gosto dessa escalação. Nem contra o Haiti? Você não testaria essa formação nem contra o Haiti? Não, porque eu acho que o Brasil tem que colocar à prova um time para ganhar conjunto para o que vem depois, né? O tempo está ficando curto. O Brasil curto. vai passar de fase, seja em primeiro, seja em segundo, até terceiro colocado. Vai passar. E a gente está vendo que o Brasil não tem conjunto. E tem um grande problema para mim, o Brasil está sem meio campo. É preciso povoar esse meio campo, por isso que eu não gosto. Eu não colocaria 4 atacantes, colocaria mais vamos tirar o Paquetá, não está bem essa decisão? Bota o Danilo Santos ali. Ou mesmo, sei lá, o Fabinho, adiantando um pouquinho o Bruno Guimarães. Não acho a melhor opção, Fabinho e Casemiro. Eu acho jogadores que ocupam ali a mesma faixa. Primeiro volante, para mim, eu tiraria o Casemiro, botaria o Fabinho, o Bruno Guimarães e o Danilo Até mesmo o Santos. Ederson, que foi convocado na última hora. Ou o Ederson, né? Exatamente, que é um bom jogador. Sim. Mas eu acho que o Danilo tem condição de ser mais vai dar mais inteligência e mobilidade para esse meio campo. Rafinha na direita, Matheus Cunha centralizado e Vinícius Júnior. Mas eu acho que se é isso que ele vai fazer, ele vai dobrar a aposta nessa questão do 4-2-4. O meio campo do Brasil está mal, está despovoado, está frágil. O meio campo, Bruno Guimarães e Casemiro foram dominados por um garoto de 18 anos de Marrocos. Então, eu não gosto, não. A impressão que dá é que ele tenta achar uma posição para o Rafinha de qualquer maneira, né? Ele quis colocar o Luiz Henrique, mas ele não quis tirar o Rafinha. Então ele joga o Rafinha para ser a grande referência lá no ataque. É mais fácil tirar o Igor Thiago do time do que o Rafinha, né, Maurício? Acho estranho. Ter o Luiz Henrique é uma boa, né? Sim. Mas poderia então ser no lugar do próprio Rafinha. Com certeza. Senta no banco um pouquinho. Senta no banco. Ou será que o Ancelotti tem história para colocar qualquer um no banco, né? Não tem que ter essa coisa, a estrela do Barcelona, mesmo o Vinícius Júnior, é que não merece, é um dos poucos que merecem ficar no time Vinícius Júnior. Mas se não tiver legal, há possibilidades, tem o Martinelli para jogar por ali, o Ancelotti tem estofo para fazer isso, né? Então não acredito que seja, não vou tirar o Rafinha porque é o meu homem de confiança. Eu acho que é uma insistência em você ter um bloco lá de 4 jogadores, porque acha que o Brasil precisa jogar para frente, para o ataque, e esses jogadores podem, de alguma maneira, fazer uma recomposição. Não foi isso que a gente viu no primeiro jogo, não. Agora há pouco, o lateral Danilo falou em entrevista coletiva às vésperas do segundo jogo do Brasil sobre o desempenho da seleção para esta Copa. Vamos ouvi-lo? Pessoal, nós temos que ser claro. Nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar ganhar e provar chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Talvez ficar um pouco mais baixo, talvez não pressionar tanto, talvez aceitar em algum momento que a posse de bola e o comando do jogo possa ser do adversário. Isso para mim é maturidade, é saber enfrentar esses momentos e saber que a hora que eles derem uma brecha para a gente, nós vamos lá, nós temos o Vinícius, nós temos o Rafinha, nós temos o Endrick, nós temos o Ryan, nós temos gente que a hora que eles derem uma brecha, nós vamos fazer o gol. Mas é isso que talvez eu falei no final daquele jogo, que a gente tem esse entendimento e essa autorresponsabilidade de entender que nós vamos sofrer sim, nós vamos precisar desenvolver espírito de sacrifício sim, mas a hora que a gente tiver a oportunidade é ir lá, botar a bola para dentro e depois defender o resultado
com vida. A diferença faz porque uma vez que a gente entra numa fase de grupos onde você tem 3 adversários, você quer ganhar desses 3 adversários e ser o melhor daquele momento, né? E esse é o nosso objetivo, se classificar em primeiro. Obviamente tem todas as questões de logística, as questões das viagens mais curtas e tudo isso. Mas, meu amigo, a gente certamente, essa é uma opinião minha e é uma opinião que eu penso que possa ser do grupo inteiro também. Se tiver que classificar em segundo e a gente tiver uma trajetória, a gente vai chegar num final feliz. A gente não tem que pensar nisso. Classificar, passar o giro, melhorar o jogo a cada dia, melhorar a conexão entre a gente em campo. E aí, a partir daí, os adversários, as logísticas e tudo isso, isso é um segundo plano que a gente muitas vezes não tem controle e que faz parte da trajetória. Maurício, realmente não dá para escolher caminho nem adversário. Numa Copa do Mundo, você quer ganhar os jogos, né? Você tem que estar pronto para tudo, inclusive para encarar, por exemplo, uma Holanda e um Japão, já na fase de 16avos. Eu achei boa a entrevista dele. O Danilo é um cara que fala super bem e expõe suas opiniões, né? Quando ali é um reconhecimento. De fato, não tem que dourar a pílula. O Brasil é pior. O Brasil teve uma preparação caótica e, em termos de material humano, o material humano da seleção brasileira é pior do que as duas que ele citou, do que França e do que Argentina. E de trabalho também, né? Então, de tudo. Seleções maduras, né? Exatamente. O principal jogador dessas duas seleções estão ótimos. Um é o Mbappé, a gente viu, e o outro é o Messi. O principal jogador, a estrela do Brasil, até agora não chegou. Aliás, daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens do Neymar. Vamos ver. Ele realizou trabalhos físicos no treino da seleção brasileira. A gente vê na tela a aparição do Neymar em campo. É uma aparição, né? Olha só. Apareceu, ele brincou com os jornalistas, estavam com saudades e tal. Veja, a gente está... Quando o doutor Rodrigo Lasmar disse que o prazo para ele se recuperar era 2 a 3 semanas, nós chegamos no limite das 3 semanas, né? Entre hoje e amanhã e tal. Ele não está pronto para jogar. O que pelo menos eu entendi quando ele fala, o prazo de recuperação é 3 semanas, de 2 a 3 semanas. Recuperação, para mim, é o cara estar pronto para jogar. Então, ele ainda está numa fase de transição. Então, o meu entendimento é que aquele prazo foi estendido, não foi suficiente, né? Ele precisa de mais tempo para estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti. Claro que isso, a recuperação, a medicina, a fisioterapia, não é uma ciência exata, isso pode acontecer. A questão é que estamos numa Copa do Mundo e temos urgência. O Brasil tem urgência para ter um jogador como esse à disposição para jogar, seja começar jogando ou seja no banco de reservas. Foi nisso que apostou a seleção brasileira. Vamos ver. Eu acho, tudo indica aí que vai ser difícil que o Neymar esteja no banco contra o Haiti, ou se estiver no banco, que esteja à disposição para entrar, talvez só no jogo contra a Escócia. Ou seja, a gente está estendendo aí a recuperação desse jogador que vai... Tudo fica mais lento, né? A retomada de ritmo. Olha a intensidade dos jogos nesse calor, como é que está rolando, né? Times muito físicos dificultando partidas para favoritos. Então, cada vez a gente tem mais dúvidas sobre se de fato valeu a pena ter levado o Neymar em vez de um jogador mais em condições atléticas do que ele. Mas a gente estava falando da questão do Danilo, né? Qual que é o problema, então, a gente sendo um time que não está nas mesmas condições, jogar de uma maneira mais reativa, né? É ser um pouco humilde, falar, bom, peraí, vamos estudar uma outra estratégia para minimizar o que a gente tem de ruim, de defeito e maximizar o que a gente tem de qualidade. E ele falou, de repente, bloco baixo, jogar um pouquinho mais retrancado, dar a bola para o adversário, mas daí você tem que ter uma marcação, uma dedicação tática e física muito grande e uma qualidade na transição para você colocar Vinícius Júnior, Rafinha em condições, né, de fazer a diferença. Tem uma hora que ele fala assim, e se a gente sair na frente, saber defender esse resultado. Mostra muito a maturidade depois que aconteceu contra a Croácia, né, Maurício? Que era só ter defendido o resultado e o Brasil acaba vacilando na reta final da partida. Então, você vê a maturidade desses jogadores também que já passaram por tanta coisa aí vestindo a camisa da seleção. Hora do bolão do Sala do Esporte, hein? Vamos ver, a sua liderança, será que está ameaçada? Antes de a gente começar a fazer os nossos palpites, vamos ver como é que foi nosso aproveitamento.
E aí, ó, 3-2, vitória ou empate. O que aconteceu aí? 2-2, eu acertei. 3-1, foi 3-1 essa partida lá. Peraí, na terceira coluna aqui, isso é acumulado, né? Fala, Thaís. Olha só, eu e o Ivan Andrade, que representou a redação, a gente cravou a França, né? 3-1. E os placares amarelinhos são dos resultados que a gente acertou, o vencedor ou o empate, né? No caso, tem duas cravadas aí de azulzinho. só duas cravadas e os amarelinhos foram os jogos que a gente pontuou, Maurício. Vamos ver a Classificação do nosso bolão, então. Thaís Bafini é líder. Olha só! 3 resultados X. Você tá uma lavada, hein? E Pretzel com 12 pontos. Messi, com o hat-trick Redação dele. com 12, eu já fui pra lanterna. Que vexame, hein? Caramba. Calma, Maurício, ainda dá pra se recuperar. Quero só ver. Foco aí, se concentra nos palpites de hoje. Eu tô sentindo que é hoje, Maurício. Vou tentar, vai. O Pretzel já deu os dele, né? Vamos aos nossos palpites, então, para os jogos de hoje. Inglaterra e Croácia. Empata esse jogo 1-1, Thaís. 2-0 Inglaterra. O Pretzel falou que vai ser 1-0 para a Inglaterra. Você está confiante nos ingleses? Eles costumam dar uma amarelada em Copa do Mundo e tal. E esse QR Code, hein, Thaís? Você aí de casa, participe do bolão do Sala com a gente, escaneie o QR Code e mande os seus palpites. A gente quer saber, né, quanto você acha que vai ser o resultado, quanto vai ser, né, essas partidas. Participe com a gente, bolão verde e amarelo. Vamos pro próximo? Vamos para a próxima partida, hein? Gana e Panamá. Gana e Panamá. A Gana vai ganhar, né? Vai ganhar de 2-1 para mim. O Pretzel falou que vai ser 3-2, vai ter 5 gols nesse jogo. Então, 2-0. 2-0 para a Gana? Pra Gana. Tá. E o palpite da nossa redação é 2-0 para a Gana também igual ao seu. Aí a gente vai ter a partida entre Uzbequistão e Colômbia. Esse jogo é às 11 horas da noite. 1-0 para a Colômbia. Eu tava esperando. Se você colocasse 1-0 pra Colômbia, eu ia colocar 2-1. Eu não gosto de placar. 2-1. Quer ganhar sozinha, é 2-1 para a Colômbia. Pra Colômbia. E a gente ainda tem Tchequia e África do Sul, né? Esse jogo vai rolar às 13 horas, né? De amanhã, antes do Sala do Esporte, já valendo a segunda rodada. 1-0 Tchequia. Vou votar antes de você. Para Thaís. 2, será? 1-1 para mim. Igual o Pretzel. Tá? E a redação vota 2-0 para a Tchequia.